Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Continuação. A esmeralda, parte 6. Nos embriaguemos da videira verdadeira. Diz algo mais aqui. Já está a primeira profecia de que o Messias, embora seja de Judá, não só é dos judeus, como disse o Senhor Jesus. Tenho outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, os gentios, a estes também devo trazer. E embora o Senhor lhes tinha falado claramente dos gentios, os apóstolos ao princípio se concentravam somente nos judeus, e quando Pedro foi aos gentios. Como fostes a casas de gentios? Mas Tiago mesmo disse. Pedro, está escrito em tal parte que os gentios procurarão o rosto de Deus, não só lá em Amós onde citou Tiago, aqui na profecia de Jacó, o filho do Isaque, Jacó diz depois de mencionar a Siló. E a ele se congregarão os povos. Hoje nós somos de diversas nacionalidades e estamos congregados ao redor de Cristo. Na China há irmãos congregados ao redor de Cristo. No México há irmãos congregados ao redor de Cristo. Na Austrália, nos Estados Unidos, em todos os países da Terra há cristãos reunidos ao redor de Cristo, e aumentando-se cada dia porque a ele, ao enviado da tribo de Judá, ao Siló enviado à tribo de Judá que é o Messias, é Jesus Cristo, congregar-se-iam não somente os judeus, mas os povos, as etnias, as nações, e logo segue dizendo mais. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente, ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Esta é a característica de Judá. Agora se diz que atou o jumentinho, ou seja, o burrinho ao lado da videira para comer uvas. As uvas representam a Cristo, então nós temos que atar nosso burrinho também à videira para comer e beber de Cristo. O irmão Dom Yulan, que é um servo do Senhor, chinês, que está no Brasil, o nome dele, Dom, quer dizer burrinho, e ele diz: Eu sou esse burrinho atado à videira, me alimentando da videira. Nós também devemos ser como Judá já no sentido positivo de nos embriagar da videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, nos embriagar da videira verdadeira, centrados no Senhor. As pressões nos fazem pedras preciosas. Vemos a relação de Judá com André, com a esmeralda e com tudo o que significa esmeralda, mas como os disse, falta ver como se esculpe a esmeralda. Cada pedra preciosa se forma em meio de uma situação difícil, a esmeralda se forma pressionada pela pegmatita. Às vezes você não quer ter problemas com seus parentes, em seu trabalho, com seus amigos, no país, mas tem problemas. Por quê? Porque a pressão da pegmatita é que faz que aqueles elementos das águas termais se decantem, e por isso na Colômbia há esmeraldas, porque é uma zona sísmica, então os Andes têm correntes internas hidrotermais. Essas correntes termais são as que levam à dissolução dos elementos que vão formar a esmeralda. Entra em umas brechas, em uma espécie de filões, em gretas, e em gretas se forma a esmeralda. Chegam esses elementos e são submetidos à pressão por causa das outras pedras que não são tão preciosas, as pegmatitas, e as pedras não preciosas são as que fazem preciosas as preciosas. A esmeralda é preciosa graças à pressão das pegmatitas. Assim, se tiver pressão em sua casa, ou no trabalho, onde tiver pressão, entenda a Deus. Deus te ama e se não te tirar dessas pressões é porque está te fazendo precioso, está tratando com seu caráter para que chegue a ser uma esmeralda. Aí se forma a esmeralda, forma-se clandestinamente. Isso quer dizer em humilhação. A esmeralda se forma clandestinamente, em humilhação, sob pressão, sob calor, e depois, quando se tira a esmeralda e começa o trabalho de esfoliação, ou seja, de separar as linhas pelas quais vai se esculpir, isso também é um trabalho difícil. Esfoliação é como nos separar de toda a impureza, de tudo que são ligaduras. A esmeralda é esculpida com uma pedra mais dura. A esmeralda não se pode esculpir sem primeiro serrar,
E não se pode serrar sem primeiro esfoliar. Se esfolia a esmeralda, serra-se, esculpe-se e se dá polimento. Depois de passar pelos primeiros processos é que vem o processo de esculpir. E sabem como é que se esculpe a esmeralda? Primeiro põe um cinto de cobre ou de bronze. O bronze significa julgamento, dificuldade, isso rodeia a esmeralda, é uma situação difícil, e logo com pó de diamante, graças a Deus que também com azeite, esculpe-se a esmeralda, ou seja, necessita-se outra mais dura para esculpir a esmeralda. Mais duro que a esmeralda é o diamante, então com o pó de diamante misturado com azeite se vai esculpindo a esmeralda. Às vezes nos encontramos com pessoas mais duras que nós, mas que Deus as está usando. Esse pó de diamante está em azeite, o azeite é o Espírito Santo, então o Espírito Santo esculpe a esmeralda através do pó de diamante. Não é isso muito significativo? Nós somos formados, esculpidos por meio do pó de outro mais duro. Às vezes o Senhor nos põe ao lado de pessoas que são mais duras que nós, e assim o Senhor vai esculpindo. A esmeralda é esculpida desta maneira. Mas há outra característica do esculpido da esmeralda. A esmeralda, por causa de sua composição, esculpe-se em escadas, por degraus. A esmeralda se vai armando como degrau, o que faz que se aproveite melhor a luz da esmeralda é o esculpido em degrau. Outras pedras se esculpem redondas, outras em talhas diferentes, mas a esmeralda se esculpe em degrau. Começa por uma borda e se faz como o primeiro plano, esculpe, depois se começa outra segunda escala. Por cada lado vai levando por graus, logo ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste se fazem escadinhas. A escada quer dizer progressão, quer dizer que de um nível passa a outro nível, desce passa a outro a outro. Assim também a talha da esmeralda não é de um momento a outro. Necessitam-se muitos esculpidos, um primeiro, depois um segundo, um terceiro. Se não se fizer um primeiro não se pode fazer um segundo. Se não se fizer um segundo não se pode fazer um terceiro, etc. Assim se esculpe a esmeralda. O esculpir da esmeralda e a escada de Jacó. A escada aparece em muitas partes na Bíblia. A primeira vez que aparece a escada é no sonho de Jacó. Para que era a escada? Qual é o propósito da escada? Comunicar o céu com a terra e a terra com o céu, para isso é a escada. E Deus começou a esculpir a Jacó. Ao princípio era uma pedra bruta, e era Jacó. Quando Deus foi polindo em escada ou voltou Israel, depois chegou a ser o Israel assim como Simão foi convertido no Cefas. Jacó, você vai ser o Israel, fulaninho, você vai ser uma pedra preciosa, mas precisa passar por todos estes processos, por este esculpido. Jacó estava indo da terra em que Deus havia dito a seu pai Isaque que não se fosse. Isaque, fica nesta terra, não vá. Inclusive quando Abraão se foi ao Egito teve que voltar-se outra vez aonde estava sua tenda, outra vez a Betel, entre Betel e Ai. Betel é a casa de Deus, isso é o que significa Betel, e Ai significa ruína. Jacob ou seguia o caminho da casa de Deus, ou para a ruína. Se você não caminhar com Deus para a casa de Deus, vai para a ruína. Aí era onde Deus fez voltar outra vez Abraão, e aí foi aonde disse ao Jacó: Jacó, volta outra vez a Betel. Quando Jacó estava indo, o Senhor lhe mostrou um sonho, no qual havia uma escada de comunicação do céu com a terra, e Jacó disse que era terrível esse lugar, casa de Deus e porta do céu. Ele entendeu o que significava, porta do céu, casa de Deus. O que Deus quer edificar é sua casa onde ele possa morar, por isso há uma escada, porque essa escada é para Deus ir se aproximando ao homem e o homem a Deus. Agora, quem é a escada? Cristo é a escada, porque quando falou com os discípulos, disse ao Natanael: Natanael, daqui em diante verá o céu aberto e anjos que sobem e descem sobre o Filho do Homem. É a mesma linguagem do sonho do Jacó. Agora era o Senhor Jesus a pedra de cabeceira onde dormiu Jacó, onde descansou a cabeça. Jesus é a cabeceira, é a pedra do ângulo, ele é a primeira pedra, e outros são as demais pedras. Por isso a escada significa processo para aperfeiçoar a comunhão, para unir a Deus com o homem, e por isso a esmeralda se esculpe em escadas. O esculpido é para nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo, senão, não haveria necessidade de esculpir. Depois de ver o esculpido, agora nos falta o polido. Às vezes,
Por culpa possivelmente da própria esmeralda, pode ser que tenha uma pequena imperfeição. Deus não se equivoca ao esculpir, mas os entalhadores humanos se equivocam. Sabe o que se faz com a esmeralda? O vácuo e o processo de purificação. Primeiro se coloca no vácuo por um tempo, limpa-se bem com álcool, ou seja, desencardem-na com álcool e a deixam no vácuo. Por que a deixam no vácuo? Porque o vácuo permite que o que está para dentro das gretas saia, pois a natureza tende a encher o vácuo. Por isso, quando você chupa uma garrafa, imediatamente pega na sua boca, porque houve vácuo, é que a natureza sempre trata de encher o vácuo. O azeite de cedro, figura da cruz e o preenchimento do espírito. Quando se coloca a esmeralda em vácuo, o material estranho que está nas gretas da esmeralda, sai dali por causa do vácuo, logo essa esmeralda é colocada no azeite de cedro. Você sabe que o cedro representa a cruz e o azeite o espírito. Colocasse a esmeralda em azeite de cedro e a deixa por vários dias a 83 graus de temperatura, não chega a ferver, quase ferve mas não ferve, e assim o azeite de cedro entra nas gretas que tinha a esmeralda nas imperfeições, e as cobre. O azeite de cedro tem a característica de ter o mesmo índice de refração da esmeralda, de maneira que as imperfeições da esmeralda são cobertas pelo azeite de cedro, assim como nossas imperfeições são cobertas pelo espírito. Assim se dá polimento na esmeralda, e você vê uma esmeralda preciosa sem imperfeições porque as imperfeições foram cobertas com o azeite de cedro. Como o mundo natural nos fala das coisas espirituais. É realmente uma parábola do mundo mineral para nós, irmãos. Esta é a esmeralda do André. Obrigado por assistir até aqui. Chegamos ao fim do estudo sobre a pedra preciosa esmeralda. Não percam os próximos vídeos, graça e paz, irmãos e irmãs.